Hoje você aprenderá em detalhes toda a história do Antigo Testamento até o nascimento do Messias. Tenho certeza de que, se assistir a todo o vídeo, será iluminado pelas Escrituras e conhecerá a história completa do povo de Deus. Tudo começou no princípio. Antes de tudo, só existia Deus. Ele nunca deixou de existir, existe desde a eternidade, não teve origem, é a origem de tudo, não foi criado, é o Criador de todas as coisas, não passou a existir, é o Pai da eternidade. A eternidade é um atributo exclusivo de Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No sexto dia, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e a partir do homem criou a mulher. Adão e Eva foram criados perfeitos, puros e inocentes. Eles tinham plena comunhão com Deus, vivendo com prazer no jardim de Deus como administradores da criação divina. No entanto, eles caíram em pecado, e toda a raça humana foi lançada nesse abismo de depravação total, pois estávamos todos em Adão. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Por inveja, Caim matou seu irmão, tornando-se o primeiro assassino e fratricida da história. Mais tarde, Adão e Eva tiveram outro filho, Sete, de quem surgiu uma linhagem santa que se voltou para Deus. Contudo, não demorou muito para que a terra se enchesse de maldade e violência. Então, Deus decidiu eliminar da face da terra o homem que ele havia criado. Mas havia um homem justo, Noé, e Deus derramou o juízo através do dilúvio, salvando Noé, sua esposa e seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, junto com suas respectivas esposas, em uma arca que construíram. Através dos filhos de Noé, Deus reiniciou a terra, dando origem a vários povos. Sem se tornou o pai das nações semitas, Cã o progenitor das nações africanas e asiáticas, e Jafé a origem das nações europeias. Mais tarde, Deus escolhe uma família para formar o povo que seria o instrumento para trazer o Messias prometido ao mundo. Ele chama Abraão de Ur dos Caldeus, ele deixa sua terra e seus parentes e se torna um peregrino da fé, erguendo altares a Deus por onde passava. Acompanhado por Abraão estava seu sobrinho Ló, que se tornou o pai de 2 nações, os Amonitas e os Moabitas. Quando Abraão deixou Harã, tinha 75 anos. Deus prometeu que ele teria um filho, o filho da promessa, e seria o pai de uma nação populosa, e nele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Abraão esperou 11 anos sem que a palavra de Deus fosse cumprida. Então, Sara, sua esposa, já não acreditando na promessa divina, deu sua serva Agar para coabitar com Abraão. Isso resultou no nascimento de Ismael, que se tornou o pai de uma nação populosa, o povo árabe, inimigo histórico do povo de Israel. Quando Abraão tinha 100 anos, Deus apareceu a ele e o mandou sair de sua tenda e contar as estrelas no céu. Então, ele disse que seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas no céu e a areia do mar, mas também que sua posteridade seria escravizada por um período de 430 anos. Deus muda o nome de Abraão, de Abrão, grande pai, para Abraão, pai de uma nação populosa, quando o filho da promessa ainda não havia nascido. Abraão tinha 100 anos e sua esposa Sara, 90 anos, quando Isaque nasceu. Isaque se casou com Rebeca, que era estéril. Após 20 anos de casamento, Rebeca foi curada e eles tiveram 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú se tornou o pai dos Edomitas, e Jacó, que em sua conversão recebeu o nome de Israel, se tornou o pai dos israelitas. Além da menção geral aos patriarcas, é essencial recordar alguns eventos cruciais em suas vidas que moldaram a história do povo de Deus. Abraão, conhecido por sua fé inabalável, enfrentou o supremo teste de obediência quando Deus lhe pediu para sacrificar seu filho Isaque, o momento que prefigurou futuros sacrifícios e demonstrou a profundidade da fé e confiança em Deus. Isaque, por sua vez, desempenhou um papel central na continuação da promessa divina, especialmente evidente na escolha de sua esposa, Rebeca. Jacó, um patriarca de grandes lutas e transformações, teve um encontro transformador com Deus, lutando com o anjo e recebendo o nome de Israel, simbolizando sua luta e perseverança com Deus. E José, vendido como escravo por seus irmãos, não apenas ascendeu ao poder no Egito por sua capacidade de interpretar sonhos, mas também desempenhou um papel crucial na preservação do povo de Israel durante um período de fome. Cada um desses eventos não apenas narra as origens do povo de Israel, mas também ilustra lições profundas de fé, provisão divina e redenção. Jacó teve 12 filhos e uma filha. Através de José, o segundo filho mais novo, a família de Jacó se mudou para o Egito com 70 pessoas.
Lá, eles habitaram na terra de Gósen, uma região fértil. Essas 70 pessoas se multiplicaram de forma impressionante. A jornada de José no Egito é uma história de resiliência e providência divina. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, ele acabou em terras egípcias, onde sua fé e integridade o destacaram na casa de Potifar, um oficial egípcio. José provou ser um servo fiel e competente, apesar de uma acusação injusta que o levou à prisão. Deus continuou a agir em sua vida. Na prisão, José revelou seu dom divino de interpretar sonhos. Esse dom chamou a atenção do faraó, que o procurou para decifrar sonhos perturbadores. A interpretação de José, prevendo 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome, não apenas salvou o Egito de uma catástrofe, mas também elevou José a uma posição de grande autoridade, tornando-o governador do Egito. Nessa função, José administrou sabiamente os recursos durante os anos de fartura e fome, garantindo a sobrevivência não apenas do Egito, mas também de sua própria família, que veio ao Egito em busca de alimento. Assim, a história de José no Egito se torna um poderoso testemunho da soberania de Deus, que transforma o mal em bem e preserva seu povo nas circunstâncias mais adversas. Após 40 anos no Egito, eles saíram de lá sob a liderança de Moisés com 600.000 homens, além de mulheres e crianças, ou seja, aproximadamente 2 milhões de pessoas. Um marco decisivo na jornada do povo de Israel sob a liderança de Moisés foi a revelação divina no Monte Sinai, após a libertação milagrosa do cativeiro egípcio. Os israelitas chegaram ao Monte Sinai, onde Deus estabeleceu sua aliança com eles. Nesse momento sagrado, Deus entregou a Moisés as leis que governariam a vida moral, civil e cerimonial do povo. Entre elas destacam-se os 10 mandamentos como um código moral fundamental, não apenas para Israel, mas como um alicerce ético para muitas sociedades até hoje. Além desses, uma infinidade de leis detalhadas foram dadas, cobrindo desde prescrições para o culto e sacrifícios até ações para a vida cotidiana e social. Esse conjunto de leis, conhecido como Torá, tornou-se a base da identidade e prática religiosa dos israelitas, um testemunho duradouro de seu relacionamento especial com Deus. O Sinai, portanto, não foi apenas o cenário de um profundo encontro divino, mas também o berço da nação de Israel como um povo escolhido e consagrado por Deus, comprometido a seguir seus mandamentos e preceitos. A peregrinação pelo deserto até a terra prometida, que deveria durar 3 meses, levou 40 anos devido à incredulidade do povo. Dos 12 espias que foram espiar a terra prometida, 10 voltaram com um relatório pessimista e incitaram o povo contra Deus e Moisés. Diante dos gigantes dessas terras, sentiram-se como gafanhotos e minimizaram o poder de Deus. Então, Deus os puniu severamente, condenando toda aquela geração a perecer no deserto, permitindo que apenas Josué e Calebe, os espias crentes, entrassem na terra prometida. O povo de Israel vagou em círculos no deserto por 40 anos, um ano para cada dia que espiaram a terra. O deserto se tornou o maior cemitério do mundo, onde pereceu toda aquela geração que saiu do Egito, exceto os 2 homens que ousaram confiar em Deus. Foram 6 anos de conquista da terra sob a liderança de Josué, mas ainda havia muita terra a ser conquistada. Josué, o servo de Moisés, introduziu o povo na terra prometida por meio de um chamado de Deus e um empoderamento extraordinário. Após a morte de Josué, começa uma longa fase de 330 anos de governo teocrático, chamada de período dos juízes, que foi uma época de grande instabilidade espiritual e altos e baixos na vida de Israel. No tempo dos juízes, o povo fazia o que queria devido à dureza de seus corações, e foram oprimidos por muitos inimigos durante aquele tempo. Deus levantou líderes importantes como Gideão, Jefté, Sansão e Samuel. Além desses juízes proeminentes, a história de Israel durante esse período também foi moldada por outros líderes corajosos inspirados por Deus. Entre eles, Débora se destaca como uma figura única, uma líder feminina que atuou tanto como profetisa quanto como juíza, guiando Israel à vitória sobre os opressores cananeus com grande sabedoria e fé. Otniel, o primeiro juiz, libertou Israel dos mesopotâmios, enquanto Eude, com sua destreza e coragem, libertou Israel do domínio moabita. Sangar, embora menos conhecido, também desempenhou um papel crucial na defesa de Israel contra os filisteus. Cada um desses juízes, embora suas histórias sejam brevemente contadas nas Escrituras, desempenhou um papel vital no ciclo de apostasia, opressão, arrependimento e libertação que caracterizou este período turbulento na história de Israel.
Sua liderança, embora variada em duração e impacto, reflete a contínua providência e misericórdia de Deus para com seu povo, guiando-os através de tempos difíceis e restaurando-os em momentos de necessidade. Após esse longo período, começou uma nova fase, a monarquia. O povo de Israel, olhando para as nações vizinhas, pediu um rei. Eles não queriam mais que Deus os governasse. Samuel, o último juiz, então ungiu Saul como rei sobre Israel. Saul reinou por 40 anos, começou bem e terminou mal. Ele começou seu reinado com humildade, mas depois sucumbiu ao orgulho, crueldade e, finalmente, à rebelião e apostasia. Após ele, Davi reinou em seu lugar por 40 anos, mudando a capital de Israel de Hebrom para Jerusalém. Seu reinado foi bem-sucedido. Davi expandiu seu reino e se tornou o rei mais distinto de Israel, acumulou fortunas, conquistou terras, derrotou exércitos e andou com Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus, embora tenha pecado gravemente contra Deus, sua família e seu povo. Ele se arrependeu e foi perdoado por Deus. De sua linhagem veio o Messias. Após sua morte, Salomão, seu filho, reinou em seu lugar por 40 anos, pediu sabedoria a Deus, e Deus lhe concedeu sabedoria e riquezas. Ele se tornou um homem notável em seu tempo, construiu o templo em Jerusalém e desfrutou de paz durante seu reinado. No entanto, devido às suas muitas esposas, seu coração se corrompeu. Somente na velhice Salomão voltou-se para Deus e se arrependeu de seu pecado. Assim, tivemos 120 anos de Reino Unido. Saul caiu nas armadilhas da feitiçaria, Davi na armadilha do adultério e Salomão nas garras da idolatria. Deus atendeu aos desejos dos corações do povo, dando-lhes reis, mas o povo teve de sofrer as consequências dessa escolha tola. Além do impacto político e econômico do reinado de Salomão, é imperativo destacar sua contribuição para os livros de sabedoria e poesia no cânon bíblico. Salomão, conhecido por sua sabedoria concedida divinamente, é tradicionalmente creditado como autor de várias obras literárias que compõem esses livros. Os Salmos, embora principalmente atribuídos a Davi, também contêm contribuições de Salomão e outros, oferecendo um rico mosaico de louvor, adoração, lamento e reflexão sobre a natureza de Deus e a experiência humana. Provérbios, uma coleção de ditados e ensinamentos, é uma fonte inestimável de sabedoria prática para a vida diária, enquanto Eclesiastes reflete sobre o significado e a transitoriedade da vida e dos esforços humanos. O Cântico dos Cânticos, uma obra única em sua expressão poética do amor romântico, completa esse conjunto de textos. Esses livros não apenas enriquecem o Antigo Testamento com sua profundidade literária e espiritual, mas também têm sido fonte de inspiração, consolo e orientação para gerações de fiéis ao longo dos séculos, refletindo a complexidade e a beleza do relacionamento humano com o divino. Após a morte de Salomão, o reino se dividiu porque seu filho Roboão se recusou a atender aos clamores do povo por alívio dos impostos opressivos. O esplendor e luxo do governo de Salomão foram sustentados pelo trabalho árduo dos trabalhadores, sufocados por impostos exorbitantes. Eles aproveitaram a transição de governo para exigir mudanças. Quando não tiveram sucesso, não conseguiram caminhar com o novo rei. Assim, 10 das 12 tribos conspiraram contra Roboão e seguiram um novo líder, Jeroboão I, formando o Reino do Norte, cuja capital era Samaria. O Reino do Norte durou 209 anos. Esse reino teve 19 reis de 8 dinastias diferentes. Nenhum desses reis foi piedoso, todos se desviaram de Deus e seguiram os caminhos de Jeroboão I. Este rei decidiu usar a religião para interesses políticos, temendo que seus súditos fossem a Jerusalém para adorar no templo e, assim, se atraíssem politicamente aos reis de Judá. Jeroboão I decidiu construir templos no Reino do Norte, em Betel, Gilgal e Berceia. Neles, ele colocou um bezerro de ouro e induziu o povo a adorá-lo como se fosse o próprio Deus. Todos os 19 reis do Reino do Norte seguiram esse caminho, todos foram perversos e ímpios. Nenhum buscou a Deus. O Senhor levantou profetas naquele tempo para denunciar o pecado dos reis da nação e dos profetas de conveniência, bem como dos sacerdotes subornados pelo dinheiro. Deus levantou os profetas Amós, Oséias e Miqueias naquela época. Eles confrontaram corajosamente os desvios da nação, desde o palácio até as choupanas, desde os templos rivais até o comércio, desde as ruas até os campos. Eles denunciaram a corrupção política e levantaram suas vozes contra a religião prostituída, revelando a acusação de Deus contra os poderes executivo, legislativo e judiciário que haviam se corrompido.
injustiça e opressão econômica, chamando o povo ao arrependimento. Mas suas mensagens caíram em ouvidos surdos. Durante o reinado de Acabe, por meio de sua esposa Jezabel, a perniciosa crença em Baal, o deus cananeu da prosperidade, se espalhou em Israel. Naquela época, Deus levantou o profeta Elias para desmascarar essa divindade pagã e derrubar a credibilidade do abominável ídolo. Também neste reino, Deus chamou Eliseu para substituir Elias e realizar um ministério prodigioso. Mas, como Israel não ouviu a voz de Deus, o Senhor usou a linguagem do castigo e trouxe a Síria contra a nação de Israel. A Assíria foi a vara da ira de Deus contra Israel, um império expansionista, belicoso e sanguinário. Sempre que dominava um povo, praticava barbaridades e atrocidades contra os dominados. Normalmente, ao entrar em uma cidade ou aldeia, deixava corpos mutilados, empilhando cabeças nos portões das cidades conquistadas, expondo as pessoas à mais amarga ignomínia. Depois de levar o povo do norte ao cativeiro, o rei Sargão II enviou à terra de Israel uma mistura de outros povos, formando uma grande mistura racial. Ele sabia que a mistura racial enfraqueceria o potencial de resistência de um povo. Assim, com essa mistura racial, formou-se em Israel um povo híbrido chamado samaritanos, que se tornaram inimigos ferrenhos do povo de Judá. O Reino do Sul, formado pelas tribos de Benjamim e Judá, teve 20 reis, dos quais vários foram piedosos, como Asa, Josafá, Ezequias, Jotão, Uzias, Joás e Josias. Sempre que um rei piedoso subia ao trono, a nação prosperava e crescia economicamente, moralmente, socialmente e espiritualmente. No Reino do Sul, para cumprir a profecia de que o Messias viria da casa de Davi, apenas uma dinastia governou. Para falar ao povo de Judá, Deus levantou vários profetas, como Isaías, Miqueias, Joel, Sofonias e Jeremias. A nação também se corrompeu profundamente, não ouvindo a voz de Deus. Então, da mesma forma, Deus os disciplinou e os entregou ao exército babilônico, caindo nas mãos de seus inimigos. O povo de Judá foi levado ao cativeiro na Babilônia. O Reino do Sul, chamado Judá, durou 345 anos. Após 2 incursões, Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu seu glorioso templo e levou o povo ao cativeiro, deixando a cidade sob tremendo opróbrio. O povo permaneceu no cativeiro por 70 anos, conforme a profecia dada por Deus ao profeta Jeremias. Durante o período de cativeiro, Deus levantou os profetas Jeremias, Ezequiel e Daniel. Nesse período, o povo foi purificado da idolatria, e surgiram as sinagogas. Após o tempo determinado por Deus, o povo de Judá retornou à sua terra. Naquela época, a Babilônia havia caído nas mãos do Império Persa. Ciro, anunciado por Deus 200 anos antes de seu nascimento, libertou o povo judeu e abriu as portas para seu retorno à terra de Canaã. O povo voltou sob a liderança de Zorobabel para reconstruir o templo, sob a liderança de Esdras para ensinar a lei, e sob a liderança de Neemias para reconstruir os muros e reestruturar a vida política e espiritual do povo. Assim que chegaram do cativeiro e começaram a reconstrução do templo, os judeus começaram a enfrentar problemas. Inicialmente, os samaritanos astutamente quiseram se juntar a eles no trabalho para desestabilizá-lo. Quando a proposta de associação foi rejeitada, os samaritanos, numa segunda fase, começaram a ameaçá-los. Diante dessa terrível perseguição, o trabalho no templo foi interrompido por cerca de 20 anos. Durante esse período, o povo relaxou seu zelo pela casa de Deus e começou a se voltar para seus próprios interesses, construindo e embelezando suas próprias casas em detrimento da casa de Deus, que estava em ruínas. Naquela época, Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para chamar o povo ao arrependimento. A mensagem desses profetas teve um efeito rápido e profundo. O povo se arrependeu e voltou com entusiasmo para concluir a reconstrução do templo. Então, houve um grande avivamento espiritual, uma restauração nas famílias e no sacerdócio, e um retorno sincero a Deus. Cerca de 100 anos depois, surgiu uma nova geração. Embora o povo continuasse a ir ao templo e a realizar seus sacrifícios, eles já não oravam verdadeiramente a Deus. Ofereciam a Deus, em holocaustos, animais cegos e doentes, e desprezavam a mesa do Senhor, considerando-a impura. Os sacerdotes se corromperam e pararam de ensinar a palavra de Deus ao povo. A família foi profundamente afetada, os casamentos começaram a desmoronar, terminando em divórcio. O povo já não acreditava que Deus era capaz de julgá-los,
por isso relaxaram na devolução dos dízimos. Embora continuassem a frequentar o templo, estavam distantes de Deus. Naquela época, Deus levantou Malaquias para chamar o povo ao arrependimento. Assim, o Antigo Testamento se fechou, 400 anos antes de Cristo. Após o profeta Malaquias, houve um longo período de 400 anos, conhecido como período interbíblico ou período de silêncio profético. Durante esse tempo, foram escritos livros religiosos históricos não canônicos, os apócrifos. O Antigo Testamento também foi traduzido do hebraico para o grego, resultando na famosa Septuaginta. O Império Medo-Persa caiu nas mãos do Império Grego. Alexandre, o Grande, depois de conquistar nações e reinos, morreu prematuramente aos 33 anos, chorando por não ter mais terras para conquistar. Ele expandiu massivamente seu império, espalhando a cultura helênica e a língua grega, o que mais tarde se mostrou útil para a rápida e ilimitada difusão do Evangelho. Com a morte de Alexandre, o reino caiu nas mãos de 4 generais. É importante destacar o domínio dos Ptolomeus egípcios e dos Seleucidas sírios, que estavam sempre em conflito. Israel foi às vezes dominado por um, às vezes pelo outro. Durante esse tempo, Antíoco Epifânio ultrajou os judeus sacrificando um porco no altar do templo em Jerusalém, o que foi uma abominação para eles. Esse ato desencadeou a Guerra dos Macabeus, vencida por Judas Macabeu após muito derramamento de sangue. Posteriormente, no ano 63 a.C., Pompeu conquistou Jerusalém e os romanos começaram a dominar Israel. Herodes, o Grande, construiu o porto de Cesareia, pavimentando o caminho para o comércio internacional e facilitando a viagem dos missionários pelo mundo. Ele construiu a fortaleza de Massada e muitos palácios e fortalezas. No entanto, Herodes era um homem inseguro e violento. O medo de perder o trono o atormentou durante toda a sua vida. Casou-se 10 vezes e teve muitos filhos. Quando se casou com Mariamna, uma mulher nobre, ordenou a morte de todos os nobres de sua família por medo de perder o trono. A pedido de sua sogra, nomeou Aristóbulo, seu sobrinho de apenas 17 anos, como sumo sacerdote de Jerusalém. Mais tarde, vendo que ele estava ganhando a simpatia do povo, ordenou que fosse morto. Sua sogra, assustada, fugiu para o Egito, mas Herodes enviou seus emissários atrás dela para matá-la. César Augusto o chamou a Roma devido às suas atrocidades. No entanto, antes de partir, ordenou a morte de sua esposa Mariamna, temendo que ela pudesse conspirar contra ele em sua ausência. Mais tarde, ele enviou 2 de seus filhos a Roma para estudar. Sua irmã, Salomé, insinuou que eles voltariam mais preparados para tomar o trono. Herodes não hesitou, ordenou que seus 2 filhos fossem estrangulados. Antes de morrer, fez sua irmã Salomé jurar matar pelo menos um nobre de cada família em Jerusalém, pois queria luto em seu funeral. Este foi o homem que se alarmou ao saber pelos magos que um menino havia nascido em Belém da Judéia para ser o rei de Israel. Após a morte de Herodes, o Grande, por volta do ano 4 a.C., seu reino foi dividido entre 4 de seus filhos. Arquelau, um dos filhos de Herodes, reinou sobre a Judéia, Samaria e Edom. Ele foi um rei terrível. Os judeus eventualmente pediram aos romanos que o removesse do cargo. Roma, preocupada com os problemas na Judéia, instalou ali um procurador ou governador romano. Foi assim que os romanos começaram a governar diretamente a Judéia, com Pilatos como governador naquela época. Esse estado catastrófico e situação política, em que o povo escolhido de Deus se encontrava sob o detestável poder dos herodianos e à mercê do governo romano, manifestou uma esperança política para o Messias como nunca antes, um clamor por libertação e redenção da servidão ímpia. Espero que tenha gostado do vídeo. Se este conteúdo foi valioso para você, peço que me apoie com sua inscrição para que não perca nenhum dos nossos próximos vídeos. Compartilhe com as pessoas que você conhece, curta o vídeo e deixe sua opinião nos comentários. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir nosso entendimento. Obrigado por estar aqui, e que Deus o abençoe.